Em 1697, Arthur de Sá e Menezes assumiu o governo do Rio de Janeiro. Durante sua administração, ele reforçou a segurança da cidade e preparou o território para o crescimento econômico que viria com a descoberta de ouro em Minas Gerais. Dom Álvaro Silveira e Albuquerque governou o Rio de Janeiro de outubro de 1702 a 1704. Durante sua administração, fortaleceu o sistema defensivo da cidade, expandindo os depósitos militares e aprimorando as fortificações existentes, incluindo a Casa do Trem, para proteger contra ameaças francesas. Em 1702, a Casa da Moeda, por decisão da coroa portuguesa, foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, devido ao crescimento da produção aurífera em Minas Gerais. A mudança facilitou a cunhagem de moedas e o controle do ouro extraído na região. Entre 1706 e 1709, a Rua Direita, hoje 1º de Março, é pavimentada ainda que de forma rudimentar no sistema pé de moleque. A obra facilitou o acesso ao porto e integrou áreas urbanas e rurais, marcando o início da modernização da infraestrutura urbana do Rio Colonial. Com o terreno doado por Francisca Pontes na Rua da Vala, atual Uruguaiana, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e Benedito iniciou suas obras em 1708 e, concluída em 1737, a igreja foi erguida por escravos e libertos. Tornou-se um símbolo de resistência cultural africana. Em novembro de 1709, a coroa cria a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, desmembrando a do Rio de Janeiro. A medida reorganizou a administração colonial, impactando o comércio e a exploração aurífera na região. Os eventos a seguir serão dramáticos para o Rio de Janeiro. Vamos precisar recuar no tempo até 1695, quando um espião francês se infiltrou na Baía de Guanabara para coletar informações. Seu nome, Jean-Baptiste de Genes. Em 1695, Luís XIV incumbiu Jean-Baptiste de Genes de liderar uma esquadra para mapear a costa brasileira. Sua missão incluía coletar informações sobre fortificações, rotas comerciais e recursos naturais, preparando o terreno para futuras invasões. De Genes escolheu 6 navios de guerra e reuniu uma tripulação experiente. A esquadra foi equipada com instrumentos de navegação e cartografia, refletindo a ambição francesa de dominar as rotas comerciais portuguesas. A esquadra partiu de La Rochelle em junho de 1695, enfrentando tempestades e ventos desfavoráveis. Após meses no mar, chegaram à costa brasileira, onde permaneceram ancorados na entrada da Baía de Guanabara, aguardando permissão para desembarcar. Ao chegar ao Rio de Janeiro, de Genes solicitou permissão para desembarcar doentes a tratamento. Enquanto aguardava, sua tripulação discretamente realizava levantamentos hidrográficos e coletava informações sobre as defesas da cidade. Durante sua estadia, de Genes e sua equipe coletaram informações cruciais sobre as fortificações da Barra, como Santa Cruz e São João, além de observar a ausência de defesas internas na cidade. Em dezembro de 1695, de Genes deixou o Rio de Janeiro, levando consigo mapas detalhados e informações sobre o sistema defensivo da cidade, além de notícias sobre a descoberta de ouro em Minas Gerais. Os dados coletados por de Genes foram usados para planejar futuras invasões. François Froger, integrante da esquadra, registrou todos os detalhes da viagem em seu diário, que foi publicado e amplamente lido na França, influenciando ataques de futuros corsários franceses. Em 1710, as notícias sobre o ouro de Minas Gerais despertaram a cobiça da França, incentivando investimentos em viagens exploratórias e planos de invasão ao Brasil. A missão de Genes marcou o início de uma série de tentativas francesas de invadir o Brasil.
destacando a importância da espionagem na guerra colonial. A França visava interromper o monopólio português sobre o ouro das Minas Gerais. O rei Luís XIV autorizou com uma carta de corso Jean-François Duclerc, um corsário experiente, a liderar uma frota privada para saquear o Rio de Janeiro. A intenção era enfraquecer Portugal e capturar riquezas coloniais. Jean-François Duclerc era um corsário e oficial honorário da Marinha Francesa, conhecido por suas operações contra navios espanhóis e portugueses no Caribe. Ele recebeu ordens secretas para explorar as fragilidades defensivas do Rio de Janeiro e tentar estabelecer uma colônia francesa no local. A frota de Duclerc consistia em 6 navios armados e cerca de 650 homens, incluindo marinheiros, soldados e mercenários. Os navios eram equipados com canhões e adaptados para a navegação atlântica, mas não eram suficientemente numerosos para enfrentar uma resistência organizada. Os franceses desembarcaram em Guaratiba, localizado a cerca de 14 léguas, aproximadamente 60 quilômetros, ao sul da cidade do Rio de Janeiro. Este local foi escolhido por sua posição estratégica remota, permitindo que os invasores evitassem confrontos diretos com as fortificações da Barra da Baía de Guanabara e abrissem caminho pela floresta até a cidade. O ataque foi realizado por terra, com os franceses avançando rapidamente em direção ao centro da cidade. Após o desembarque, os soldados franceses abriram caminho pela floresta densa, passando pela Baixada de Jacarepaguá e seguindo em direção à cidade. Durante a marcha, eles saquearam fazendas e engenhos, causando pânico entre os moradores locais. Ao entrar na cidade, Duclerc dividiu suas forças. Parte dos soldados seguiu em direção às fortificações para tentar destruir a Casa da Pólvora, enquanto ele próprio liderou um grupo até a residência do governador, simbolizando o poder colonial. O governador Francisco de Castro Moraes liderou a resistência portuguesa. Após dias de combates, ele organizou milícias civis e reforçou as defesas, cercando os franceses e forçando-os a recuar para seus navios. Sem apoio externo e isolado, Duclerc acabou capturado pelos defensores da cidade. Ele foi levado como prisioneiro e mantido sob custódia na casa do ajudante de tenente Tomás Gomes da Silva, onde aguardaria julgamento ou possível troca por prisioneiros portugueses. Ele morreu misteriosamente em março de 1711, levantando especulações sobre assassinato ou execução sumária. A primeira invasão terminou em fracasso para os franceses. Após a prisão de Duclerc e a morte misteriosa, os remanescentes da frota partiram sem conquistar objetivos significativos. A cidade sofreu danos, mas permaneceu sob controle português. A invasão expôs as fragilidades defensivas do Rio de Janeiro. Sob Francisco de Castro Moraes, iniciou-se um amplo programa de reconstrução, incluindo fortificações e reorganização militar. A cidade começou a se preparar para futuros ataques. Após a primeira invasão fracassada em 1710, a França enviou René du Guay-Trouin em 1711 para vingar a derrota de Jean-François Duclerc. O governo francês autorizou oficialmente a expedição, que visava saquear a cidade, capturar riquezas e forçar Portugal a pagar um resgate substancial. A frota de du Guay-Trouin consistia em 18 navios armados e cerca de 6.000 homens, incluindo veteranos das guerras europeias e especialistas em operações anfíbias. Os navios eram equipados com canhões modernos e adaptados para a navegação atlântica. René du Guay-Trouin foi um dos mais renomados corsários franceses do século XVIII. Nasceu em 1673, na próspera cidade portuária de Saint-Malo, na Bretanha. Filho de uma família de armadores, ele cresceu cercado por navios e marinheiros. Aos 17 anos, já comandava pequenas embarcações corsárias
iniciando sua carreira como um temido navegador. Durante a Guerra da Liga de Augsburgo, du Guaitroin consolidou sua reputação ao atacar navios mercantes ingleses e holandeses. Sua habilidade estratégica e coragem em combate renderam-lhe fama e fortuna. Ele capturou inúmeros navios, acumulando riquezas para a França. A esquadra partiu de Saint-Malo rumo ao Brasil. Entre os navios, destacava-se o Lys, capitania de du Guaitroin, com 79 canhões. Durante a travessia, os franceses enfrentaram tempestades, mas chegaram à costa brasileira em setembro de 1711. A esquadra era superior em armamento e estratégia aos portugueses, que contavam apenas com 12 navios mal equipados. Na noite de 11 de setembro de 1711, a frota francesa aproveitou uma densa névoa para atravessar a entrada estreita da Baía de Guanabara. Os portugueses, confiantes na proteção natural da Barra, foram surpreendidos pelos navios inimigos. As fortalezas de Santa Cruz e São João tentaram resistir, mas os franceses manobraram habilmente, evitando confrontos diretos desnecessários. Após superar as defesas da Barra, os franceses iniciaram um bombardeio devastador contra a cidade. A Ilha das Cobras, mal guarnecida pelos portugueses, foi rapidamente ocupada e transformada em uma base estratégica. Os canhões instalados ali pressionaram ainda mais os defensores, forçando-os a dividir suas forças entre múltiplos pontos de ataque simultâneos. Os franceses rapidamente perceberam que a Ilha das Cobras era estratégica para o controle da Baía de Guanabara. Após a ocupação, instalaram uma bateria de canhões adicionais, pressionando ainda mais as defesas portuguesas. Este erro estratégico dos portugueses permitiu que os franceses dominassem pontos-chave dentro da baía. Após superar as defesas da Barra, os franceses intensificaram seu ataque à cidade. A população do Rio de Janeiro foi tomada pelo pânico. Prédios foram incendiados e muitos moradores fugiram para o interior, enquanto outros tentaram resistir improvisando barricadas com móveis e barris. A superioridade numérica e bélica dos franceses era avassaladora. Um dos principais objetivos da invasão liderada por René du Guaitroin era tomar a cidade e pedir um resgate, além de libertar os prisioneiros franceses capturados durante a expedição anterior de Duclerc. Após tomar o controle da cidade, os franceses invadiram as prisões locais e libertaram seus compatriotas. Esses prisioneiros enfraquecidos e maltratados foram reintegrados às fileiras francesas, aumentando o moral da tropa. Com a cidade sitiada e sob ameaça de destruição total, o governador Francisco de Castro Moraes decidiu negociar com os franceses. Um acordo foi firmado, e os portugueses entregaram 600 quilos de ouro, 610 mil cruzados, 100 caixas de açúcar, 200 bois e escravos como resgate. Os franceses, satisfeitos com o pagamento, concordaram em retirar suas tropas. Após receber o pagamento, os franceses retiraram-se da cidade, deixando para trás um cenário de destruição e desespero. O ataque de 1711 expôs as fragilidades do sistema defensivo português e levou a uma reestruturação significativa das fortificações na colônia. Após saquear o Rio de Janeiro, a frota francesa partiu rumo à França em outubro de 1711. Nos primeiros dias, o tempo estava calmo, com céu claro e mar tranquilo, dando aos marinheiros uma falsa sensação de segurança. No final de outubro, uma violenta tempestade atingiu a frota francesa. Ventos fortes e ondas gigantescas causaram danos graves, afundando 8 dos 18 navios. Parte do tesouro saqueado também foi perdida no mar. Dos 10 navios que retornaram à França, apenas parte do tesouro foi recuperada. Apesar das perdas, du Guaitroin foi celebrado como herói nacional, recebendo o título de Marechal de França. Bom dia, amigos do canal Viagens Cariocas. Tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando deste mini documentário.
Para a produção deste mini documentário existe um grande esforço de tempo e dinheiro. Então, para aliviar um pouco os custos de produção, eu coloquei aqui do lado um QR Code caso queira ou possa doar qualquer valor. Basta apontar seu celular e pronto. Mas caso não possa, sem problemas. Já fico muito feliz se você assinar meu canal e fazer um comentário legal. Um grande abraço a todos e bom vídeo. Sob o governo de Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho em 1712, reformas significativas foram iniciadas nas fortificações e na infraestrutura urbana do Rio de Janeiro. Essas melhorias fortaleceram a cidade, preparando-a para futuras ameaças e consolidando seu papel estratégico no Império Português. O engenheiro João Massé liderou, em 1713, a reforma dos fortes de São Sebastião, Santa Cruz e São João. As obras incorporaram tecnologias militares modernas, reforçando a defesa da Bahia e garantindo maior segurança contra invasões estrangeiras, refletindo a crescente importância do Rio de Janeiro na defesa colonial. Abril de 1714 marcou o início da reforma completa do Forte de São João, concluída em setembro. A construção incluiu novos baluartes, artilharia moderna e ampliação dos quartéis, transformando-o em uma peça-chave do sistema defensivo colonial contra ameaças marítimas, essencial para a segurança da cidade. A construção da Capela de Nossa Senhora da Glória do Outeiro teve início em 1714 e foi concluída em 1739. Este marco arquitetônico evidencia o florescimento do estilo barroco no Rio, refletindo a intensa devoção religiosa e a importância institucional da capela na sociedade colonial da época. Em 1715, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro expressou preocupações em relação ao desmatamento causado pelo uso intenso de lenha nos engenhos de açúcar para alimentar as fornalhas dos engenhos. A demanda por lenha resultou em uma destruição significativa da Mata Atlântica, e as multas estabelecidas para controlar a derrubada de árvores mostraram-se ineficazes. Durante 1716, o comércio açucareiro floresceu no porto do Rio de Janeiro. Com a inauguração de 5 novos trapiches entre março e dezembro, as exportações aumentaram em 40%, consolidando a cidade como o principal polo econômico da região sudeste colonial e impulsionando a economia local. Entre março e novembro de 1717, iniciou-se a expansão das fortificações da Bahia. Novas baterias foram construídas na Ilha das Cobras e no Morro da Conceição, reforçando a defesa marítima e garantindo maior segurança à cidade contra invasões estrangeiras, refletindo a crescente preocupação com a segurança. A partir de janeiro de 1718, um novo complexo de armazéns foi construído no porto, concluído em dezembro. Os 12 armazéns de pedra e cal aumentaram em 60% a capacidade de estocagem, modernizando as operações logísticas e consolidando o porto como um centro comercial estratégico. Sob o governo de Antônio de Brito Freire de Menezes em 1718, o aqueduto começou a receber canos de água através da Rua dos Barbonos. Mas somente em 1723 alcançaria o chafariz na Fonte da Carioca, embora problemas com quebras de canos desprotegidos fossem constantes, ocasionando falta de água. Também em 1719, Manuel de Melo Castro supervisionou a pavimentação de ruas centrais, utilizando pedras regulares e sistemas de drenagem. Essa obra estabeleceu padrões urbanos europeus que influenciaram futuras reformas na cidade, contribuindo para a melhoria das condições de vida e a organização do espaço urbano. No mesmo ano, Aires de Saldanha e Albuquerque Couto Matos e Noronha assumiram o governo da capitania do Rio de Janeiro, implementando medidas para melhorar as condições sanitárias da cidade. Apesar das iniciativas, a falta de fiscalização permitiu que práticas prejudiciais à saúde persistissem até o século XIX. Antes da inauguração oficial do Cais do Valongo em 1774, o comércio de pessoas escravizadas no Rio de Janeiro
ocorria em locais como o Mercado da Rua Direita. A partir de 1720, esses mercados tornaram-se pontos centrais para a venda de africanos escravizados, refletindo a brutalidade do sistema. Em outubro de 1720, a Casa de Fundição do Ouro foi inaugurada na Rua da Quitanda, no Rio de Janeiro. Essa iniciativa centralizou o processo de fundição e recolhimento do Quinto Real sobre o ouro das Minas Gerais, desempenhando um papel crucial no controle metropolitano da produção aurífera. Em 1722, durante o reinado de Dom João V, o Brasil colonial experimentava transformações administrativas. O monarca implementou políticas de investimento nas colônias, com destaque para melhorias no Rio de Janeiro, consolidando o modelo de administração imperial portuguesa e promovendo o desenvolvimento regional. Introduzida no Rio de Janeiro em 1730, a festa do Divino Espírito Santo tornou-se uma celebração que incorporava elementos das tradições católicas portuguesas e das culturas africanas. A festividade incluía procissões, danças e músicas, refletindo o sincretismo religioso característico da sociedade colonial brasileira. Gomes Freire de Andrade, governador do Rio de Janeiro de 1733 a 1763, implementou reformas urbanas significativas. Ele construiu o Aqueduto da Carioca, a Casa dos Governadores e o chafariz da Praça do Carmo, regulamentando o comércio ambulante e buscando embelezar a cidade colonial. Setembro de 1734 viu a inauguração da primeira fábrica de cordas para navios no Arsenal da Marinha. Empregando mais de 100 trabalhadores, a fábrica produzia cordame essencial para a frota mercante e militar, marcando um avanço industrial significativo na cidade e fortalecendo a indústria naval colonial. Durante 1735, o Porto do Rio de Janeiro foi significativamente expandido. Construído entre março e dezembro, o novo cais de pedra, armazéns ampliados e guindastes mecânicos aumentaram em 50% a capacidade de movimentação de cargas, consolidando o porto como vital para o comércio colonial. As obras da Igreja de São Francisco da Penitência começaram em 1657 e foram parcialmente concluídas em 1737. Este templo é um expoente do barroco colonial, com talha dourada e pinturas que refletem o apogeu da arte sacra no Brasil, simbolizando a devoção religiosa da época. Entre março e dezembro de 1737, uma ampla reforma modernizou o sistema portuário do Rio de Janeiro. Dragagens, novos trapiches e ampliação do cais permitiram a atracação simultânea de até 20 navios de grande porte, elevando o status do porto como um hub comercial internacional. Em abril de 1738, iniciou-se a construção do novo Palácio dos Governadores no Largo do Carmo, concluída em 1743. Combinando elementos barrocos portugueses e adaptações ao clima tropical, o palácio representou um marco arquitetônico e administrativo para a cidade colonial, simbolizando o poder governamental. Em 1740, surgiu os primeiros barbeiros cirurgiões licenciados no Rio de Janeiro. Esses profissionais realizavam cortes de cabelo e barbas, além de procedimentos médicos básicos, refletindo as limitações da medicina da época e a combinação de cuidados estéticos com serviços de saúde rudimentares. No século XVIII, o convento de Santa Clara, no Rio de Janeiro, já estava em pleno funcionamento, tendo suas origens datadas de 1674. Em 1741, consolidava-se como um importante centro religioso, educacional e de saúde, abrigando uma escola para meninas e uma botica, refletindo seu papel multifuncional. Iniciado em 1742 e concluído em 1759, o recolhimento do parto acolhia mulheres vulneráveis, oferecendo assistência médica e educação. O complexo tornou-se referência em assistência social no período colonial,
destacando-se por seu papel na proteção e apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade. A partir de 1744, foi retomada a construção do Aqueduto da Carioca, uma obra monumental de 270 metros de comprimento, 17,6 metros de altura e 42 arcos que se estendeu até 1750. Projetado por José Fernandes Pinto Alpoim, o aqueduto resolveu o problema de abastecimento de água, utilizando a contenção de pedras locais e garantindo a distribuição eficiente de água na cidade sem o problema de quebras de cano ou desvios. Em 1746, algumas escolas públicas do Rio de Janeiro foram estabelecidas por ordem do governador Gomes Freire de Andrade. Instaladas no Largo do Carmo, ofereciam aulas de primeiras letras e matemática, promovendo a educação para filhos de comerciantes e funcionários da administração colonial, contribuindo para a formação da população. Antônio Isidoro da Fonseca instalou uma tipografia em 1747, mas foi fechada no mesmo ano por pressão da coroa. A breve existência da tipografia marcou o início da livre circulação de ideias impressas no Brasil colonial, refletindo o desejo de disseminar conhecimento e informação. A rua direita foi totalmente pavimentada com pedras regulares em 1747. Essa obra estabeleceu padrões urbanos europeus, com sistemas integrados de escoamento que influenciaram futuras reformas, consolidando a via como uma das principais da cidade e melhorando a infraestrutura urbana do Rio de Janeiro. Em 3 de setembro de 1750, inaugurou-se a primeira Casa da Ópera do Rio de Janeiro, no Largo do Capim. Com capacidade para cerca de 400 espectadores, representou um marco importante na vida cultural da cidade, apresentando óperas e peças teatrais portuguesas e brasileiras, enriquecendo a cena artística local. Em meados do século XVIII, a prática da capoeira, desenvolvida por africanos escravizados, começou a ser vista como uma atividade perigosa. Em 1750, foram implementadas medidas proibitivas contra a capoeira, prevendo punições severas, mas a prática continuou clandestinamente, preservando-se como uma expressão cultural significativa. O Aqueduto da Carioca, idealizado desde 1602 e iniciado por volta de 1744, foi concluído em 1750. A obra revolucionou o abastecimento de água no Rio. Sua conclusão marcou um salto na infraestrutura urbana. As águas brotaram em um chafariz aos pés do convento de Santo Antônio, melhorando imensamente a qualidade de vida na cidade. Acabei de assistir ao documentário História do Rio de Janeiro, parte 4, e estou absolutamente impressionado. A narrativa é envolvente e rica em detalhes, trazendo à vida a história fascinante do Rio de Janeiro colonial. Cada tópico, desde a construção do Aqueduto da Carioca até a inauguração da primeira Casa da Ópera, é apresentado de forma cinematográfica, com imagens em 4K que realmente capturam a essência da época. Os destaques são muitos. A forma como o documentário explora a evolução da cidade, as interações sociais e as influências culturais é simplesmente cativante. A reconstrução das fortificações e a modernização do porto são apresentadas com tanta clareza que você sente como se estivesse lá, testemunhando esses momentos históricos. E não posso deixar de mencionar a emocionante cena final, que deixa um cliffhanger intrigante, fazendo você querer saber mais sobre o que está por vir. Convido todos vocês a assistirem a este documentário incrível e a recomendá-lo a amigos e familiares. É uma oportunidade perfeita para mergulhar na rica história do Rio de Janeiro e entender como a cidade se tornou o que é hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal Viagens Cariocas, deixar seus comentários e, claro, dar um like no vídeo. A interação de vocês é fundamental para que mais pessoas possam conhecer essa história fascinante. Vamos juntos explorar e celebrar a cultura carioca.